Olá, boa tarde, a paz do Senhor. Você tá bem? Mais uma semana que nós nos reunimos, nos encontramos através desse vídeo ou áudio para juntas meditarmos na palavra do Senhor. Neste mês de maio, mês da família, aqui em nossa igreja, nós também estamos meditando a respeito dos papéis que a mulher desenvolve e as suas alianças na família. E o quanto eles são bons e importantes se vivermos conforme a palavra de Deus nos orienta. Se formos mulheres sábias, certamente desempenharemos esses papéis com muita eficiência com a ajuda de Deus. Nós falamos algumas semanas atrás, alguns dias, sobre o papel da mulher como filha e como irmã. Semana passada nós falamos como esposa e como mãe. Hoje nós falaremos de um papel difícil talvez, ou papéis difíceis talvez que desempenhamos no decorrer da nossa vida, que é o papel de nora e sogra. Se eu decidi me casar, então eu decidi ser nora. E não tem como fugir disso, né? Certamente nós precisamos estar preparadas para isso. Porque muitas vezes a gente veio para um casamento, ou estamos indo, para aquelas que estão me ouvindo ainda são solteiras, pensando somente no noivo, no marido. E não, quando nós nos casamos, ele vem com uma bagagem de cultura, de aprendizado, de amor, que ele recebeu da sua casa e da sua família. E não é pelo fato dele ter se casado que ele não vai abandonar a sua mãe, os seus pais. Muito pelo contrário. Ele ainda continuará sendo filho, sendo amado pela sua família, da mesma maneira que nós, como mulheres, jamais deixaremos, de estar com a nossa família, cuidando, dando atenção, continuar sendo amadas pelos nossos pais e cuidadas. Então, é importante ter essa consciência que quando eu me caso, eu preciso aprender e preciso decidir a amar a minha sogra. Eu preciso ter um bom relacionamento. Quem sabe você pode me dizer, ixi, Luciane, esse assunto é um pouco complicado, porque relacionamento entre nora e sogra são um dos relacionamentos mais difíceis para se viver. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando nós aceitamos a Jesus como Salvador, o Espírito Santo, ele vem habitar em nós. E um dos papéis do Espírito Santo é desenvolver em nós o fruto do Espírito. Gálatas 5. Você vai aprender lá que o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, temperança, e assim vai. E aí o que acontece com esse fruto? O que ele faz em nós? Ele molda as nossas emoções, os nossos relacionamentos, ele nos ensina a ser melhores. E quando nós permitimos que esse fruto faça em nós transformações, certamente os nossos relacionamentos também serão restaurados, serão bem vividos, serão bem aplicados, se assim o fizermos com a ajuda do Espírito Santo. Quem sabe por nós mesmos, como seres humanos, falhas que somos, erramos muitas vezes, falamos demais, ou às vezes ouvimos demais, não é verdade? Nós não consigamos, mas se o Espírito Santo estiver em nós, certamente nós vamos viver muito bem com as nossas sogras. Nós temos um exemplo extraordinário na palavra, que é no livro de Ruth, a respeito de Noemi e Ruth. A Bíblia nos conta a história dessa mulher, Noemi, que é uma sogra, e de Ruth, que casou-se com o filho de Noemi. A história se dá em Moabe. A Bíblia conta que houve uma fome muito grande em Belém de Judá. Então, Noemi e Elimeleque, que diz é o nome do seu esposo, Elimeleque mesmo, ele sai dessa terra de Belém de Judá e vai para Moabe. E se estabelecem ali como família. Passam alguns anos, o esposo de Noemi, Elimeleque, morre e ela fica com seus filhos. Seus filhos se casam com mulheres moabitas, mas passado algum tempo eles também vieram a morrer. Então, ficou-se Noemi, órfã, e Ruth, suas duas noras. E a Bíblia conta que quando ela fica sabendo que em Belém de Judá já estava restabelecida, já tinha passado aquele tempo de fome, de miséria, ela decide voltar a Belém de Judá. E quando ela volta,
A Bíblia conta que no versículo 6 do capítulo 1, que ela decide voltar com suas 2 noras para a terra. Por quê? Quando se casavam naquela época, né, agora a nora, né, a esposa dos filhos, fazia parte da família do marido. Então, não era costume que ela se retornasse à família dos pais. Então, ela volta com as suas 2 noras, mas no meio do caminho, né, ela começa a conversar com as noras, falando para que elas voltassem para seus pais. Entendendo Noemi que ela já era uma mulher idosa e que não poderia dar bom futuro às suas noras, entendendo que não tinha mais filhos para que se dessem como marido às suas noras, então ela pede a elas que elas voltem, ela autoriza as suas noras para que voltem aos cuidados de seus pais. A Bíblia conta que Orfa chora muito e Ruth também. Não querem jamais se afastarem da sua sogra. Mas, depois de conversa e entendimento, Orfa decide voltar à casa dos pais. Mas Ruth, ela não abre mão da companhia de sua sogra. Ela diz frases que são lindas e importantes, que Ruth diz a Noemi: não insista comigo para que eu te deixe, porque aonde você for eu irei. Eu jamais vou deixar de te acompanhar. Onde ficares, eu ficarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. E ela é tão profunda e tão consciente da sua decisão que ela continua dizendo assim: onde morreres, eu também morrerei e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com rigor, se outra coisa que a morte que me separe de ti. Gente, que amizade linda, né? Que Ruth tinha com a sua sogra. O fato de Orfa ter escolhido viver com a sua família não quer dizer que ela não se dava bem com a sogra, não quer dizer que ela não tinha uma boa convivência, não. Ela tomou a decisão de estar com os pais. Ela tomou a decisão de conviver no meio do seu povo. Ruth não, por sua vez, ela decidiu que ela cuidaria da sua sogra até o fim de seus dias. E essa história nos traz lições preciosas. Nós precisamos entender que, como nora, nós precisamos decidir amar essa mulher. Afinal de contas, quando nós escolhemos esse marido, ou você, homem, escolheu essa esposa para se casar, não se esqueça que essa esposa ela veio cheio de qualidades e talvez defeitos também, né? Que essa mulher, ao decidir gerar, ela educou, ensinou, ela amou essa mulher. Então, se ela chegou aí do jeitinho que você gostou, certamente ela tem uma enorme porcentagem sobre essa criação, sobre esse homem, sobre essa mulher. Então eu preciso decidir a mulher que gerou o meu marido. Amá-la, respeitar ela conforme ela é, a sua cultura, a sua forma de ver a vida, que certamente não será igual à da minha mãe ou dos meus pais. Certamente haverá muitas diferenças, mas assim como eu amo o esposo com quem eu me casei e decido abrir mão de muita coisa por ele, decido cuidar, respeitar o seu jeito e adequar isso no meu casamento, eu decido também amá-la, respeitá-la. Muita coisa que eu tenho como compromisso com o marido, eu não vou ter com a sogra, certamente, mas eu preciso amá-la. Até porque, da mesma maneira que eu não quero que meu esposo não trate bem a minha mãe, eu também não posso tratá-la mal. Afinal, será sempre a mãe do marido, será sempre a mulher que o criou, que a ensinou em todas as coisas. Então eu decido amá-la. Decido amá-la porque Deus a escolheu para ser a mãe do meu esposo. Eu decido ajudá-la em suas necessidades. Eu decido orar por ela. Porque às vezes nós procuramos como noras até ter bons relacionamentos, mas às vezes a sogra, né, tem aquela competitividade com a nora e fica complexo, difícil esse relacionamento. Mas quando eu decido orar, e eu costumo dizer que orar gera intimidade, as coisas começam a ser transformadas. Quando eu não vivo um empate, né, onde eu quero reagir da mesma forma que ela age,
Eu reajo e ela reage de novo e fica aquela briga intensa quando as minhas atitudes são diferentes. Quando eu oro, quando eu amo, quando eu respeito, né? Quando eu vou procurar saber ouvir as suas opiniões. Você vê que Ruth, ela ouve muito a Noemi. Não quer dizer que ela estava em concordância com tudo, mas ouvir, respeitar, né? Ouvir aquilo que ela quer expressar, dizer. E não quer dizer que você vai aceitar, mas você respeita a opinião. E isso já é uma grande decisão, respeitar a opinião de alguém. Certamente nós seremos beneficiadas com isso. Se orarmos, respeitarmos, amarmos, cuidarmos, certamente nós teremos um marido muito mais atento a nós, se nós cuidarmos daqueles que ele ama também. Nós precisamos, né, viver isso diariamente até os últimos dias. Viver apoiando, cuidando, zelando. Viver tendo paz. Romanos capítulo 12, olha só o que diz esse texto de Romanos capítulo 12, versículo 18. Eu estou abrindo a minha Bíblia aqui, ó, que ela está sempre pertinho de mim aqui. Ela diz assim, ó, a palavra do Senhor. 12, 18. Façam tudo possível para viver em paz com todos. Façamos a nossa parte. Viva em paz, receba bem. Eu sou nora, mas Jesus já levou a minha sogra. Mas eu tive a oportunidade de amá-la e aceitá-la como ela é. Não, como ela era, né? Não pense que foi fácil no início. Certamente não foi. Ela era muito diferente da minha mãe, em todos os aspectos. Mas com o tempo, eu fui orando e pedindo ao Senhor que me desse graça. Meu marido era apaixonado pela mãe, como é ainda. E eu precisava respeitar esse amor e cuidar dela. Ela era já bem idosa quando eu me casei. Mas eu tive a alegria de ser trabalhada no Senhor e cuidar dela até o fim dos seus dias junto com as minhas cunhadas. Aprendi a amá-la, a respeitá-la, aprendi a cuidar dela, aprendi a ouvi-la, mesmo que muitas coisas talvez eu não desse muita importância em praticar, mas aprendi a ouvir. Eu me lembro uma das últimas vezes que ela esteve na minha casa, ela virou para o meu esposo e disse assim: olha, cuida bem dessa mulher, porque ela é uma pedra preciosa. Eu entendi o quanto ela me amava naquele dia, porque ela não disse que era para me cuidar bem do filho dela. Certamente ela estava percebendo que eu estava cuidando, não porque eu fosse perfeita, de maneira alguma. E não que o meu esposo não cuidasse bem de mim, ele cuidava bem. Mas a nossa comunhão estava muito boa. Nós estávamos vivendo uma fase muito boa, cuidando uma da outra, respeitando uma outra e sabendo que nós duas, amávamos o mesmo homem. Um amor diferente. Eu o amo como esposa e ela a amava como filho. E são amores que fazem muita diferença na vida de um homem. Saber que a sua mulher o ama tanto que cuida da sua mãe. E saber, essa mãe, que a nora ama tanto o seu filho, que também respeita ela e cuida dela. Como é importante nós vivermos isso e vivermos em comunhão. Queridos, nós passamos de nora e de mãe, e daqui a pouco, quando a gente percebe, o tempo passou e nós nos tornamos sogras. Por isso é importante nós cuidarmos bem da nossa sogra, porque quando nós nos tornarmos sogras, certamente nós desejamos ter noras que nos respeite, que nos ame, que nos acolha, não é verdade, na sua família. Afinal de contas, os nossos filhos crescem e eles saem das suas casas, das nossas casas, para formarem uma nova família. Nós não queremos que eles nos excluam da sua vida, muito pelo contrário. Agora nós não estaremos 100% nas suas vidas, mas queremos continuar em contato, queremos ter bons relacionamentos, queremos que o filho venha em casa de vez em quando nos ver, não é? Almoçar aquele almocinho que só a mãe faz. Nós queremos isso. Então, quando nós somos noras, nós precisamos pensar muito a respeito disso, de que um dia vai chegar a nossa vez de sermos sogra. Talvez já chegou a sua vez. Então, faça uma autoanálise, como você tem sido como sogra.
Será que você tem amado essa nora como filha? Porque eu disse que a nora precisa amar a sogra e decidir amá-la como sua mãe. A sogra precisa decidir amar a sua nora como sua filha. Elas não são escolhidas para nos agradar como sogra. Elas são escolhidas para agradar os filhos. Ou os genros são escolhidos para agradar as filhas. Mas nós precisamos entender isso e respeitar as decisões dos nossos filhos quando eles as escolhem ou os escolhem. E eu preciso me dedicar a ser uma boa sogra. Eu aprendi desde muito cedo, logo que eu tive o meu primeiro filho, né, o meu primeiro filho, e eu li um livro que é O Poder das Mães, que talvez você já tenha lido. E nesse livro ensina que desde quando nós decidimos a gerar, nós precisamos orar pelos relacionamentos, seja quaisquer que for, dos nossos filhos. Quem sabe você pensa, imagina, tão bebê, eu já vou orar para o casamento do meu filho. É assim. Ele ensina, esse livro ensina o quanto nós devemos orar. E eu aprendi. E eu já oro há muito tempo para que o Senhor prepare aos meus filhos genro e noras, que sejam servas do Senhor, que sejam mulheres que cuidam bem de casa, que trabalham, que sejam excelentes profissionais, que sejam mulheres que sejam mães excelentes. Não é verdade? Porque não é o que nós desejamos. Então nós precisamos aprender a amá-las e a orar por elas. Quem sabe a sua nora não seja muito fácil. Ore por elas. A oração, torna a dizer, gera intimidade. Ore, ouça, procure respeitar como ela é. Ela veio de uma outra família, ela não tem que ser igual a você. Ela não tem que criar os filhos dela como você quer que os crie. Ela cria da forma que ele e o esposo, ou ele e a esposa, decidirem fazer. E nós fazemos o quê? Nós oramos, nós procuramos participar à medida que é possível, nós cuidamos, nós respeitamos a nora e suas decisões. Por quê? Porque nós queremos que ela seja muito feliz com o nosso filho, e nosso filho ou filha seja muito feliz nesse casamento. A sua nora não é sua concorrente. Muito pelo contrário. O homem, a mulher, ela precisa do amor conjugal, do amor, do relacionamento entre um casal. Da mesma maneira que o homem, a mulher, precisa do amor fraterno, o amor da família. Então, nós precisamos entender isso, que ela não está concorrendo. Ela ou ele está suprindo a necessidade que o ser humano tem. E nós precisamos entender isso. Que quando tudo se une, cada um faz o seu papel, certamente será muito bem estabelecida essa família e essa casa será uma casa de amor, de comunhão e não de confusão. Aí está o entendimento da mulher sábia, de saber que qualquer papel que ela fizer, ou viver, ou estiver vivenciando, ela precisa desenvolvê-lo conforme a vontade de Deus para que haja paz, para que haja comunhão, para que haja amor e não haja conflitos extremos. Não estou dizendo que não vai haver conflitos, até porque nós somos seres humanos e nós temos conflitos. Mas existem conflitos que são extremistas, que são total, intenso, e nós precisamos fugir disso, viver em paz, sermos conselheiras à medida que formos solicitadas, mas não podemos impor regras ao modo de viver da sua nora. Precisamos ser compreensivas, companheiras, amáveis. Nós precisamos cuidar para que eles tenham uma família abençoada. Sogras e noras precisam ter comunhão para o bom andamento da sua família. Nora, se você está aí criando seus filhos, eles estão crescendo, se lembre que um dia você vai se tornar sogra. Sogra, se você está aí vivendo e os relacionamentos com sua nora não está assim muito bom, procure acertar os pontos. Quem sai prejudicado nisso, gente? Primeira pessoa, somos nós, como sogra ou como nora. Depois, esposos, esposas e netos. E certamente você quer ver, eu quero ver os meus filhos felizes. Certamente eu quero ver a minha nora feliz, o genro feliz.
porque assim a minha família será muito bem sucedida. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Olha o que diz esse texto. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Sabe, os defeitos que a gente tem como sogra e como nora, a gente já precisa conviver com eles. Então, não aponte, não seja acusadora, não fale demais, não use palavras de maldição. Viva em paz. Pense e olhe para essa mulher ou esse homem que agora faz parte da sua família, seja no papel de sogra ou nora, e pense sobre ela tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama. E se há algo de excelente nisso, pensai nisso. Vivei, convivei. Muito é importante a gente conviver com muita saúde, com muito companheirismo, com muita comunhão. Certamente teremos uma família abençoada. Certamente haverá comunhão, haverá paz e haverá crescimento quando nós aprendermos. Queridos, eu quero dizer uma coisa para encerrar. Se há conflito, se a sua família não tem paz, só há guerra, não há comunhão, a inimizade está reinando na sua casa, vamos orar. Vamos colocar diante de Deus isso. Senhor, eu preciso perdoar, eu preciso liberar perdão. Eu preciso fazer com que a minha casa, a família do meu esposo ou da esposa esteja em paz comigo. Eu preciso orar e liberar perdão e pedir ao Senhor que ajude para que as famílias, os nossos filhos tenham paz conosco. E assim, buscando a ajuda do Senhor e aprendendo como Ruth, Noemi, uma sogra que sempre foi presente na vida das noras, ensinando, orientando, sendo testemunha de mulher de Deus. E assim como essa nora que a ouviu, que deu atenção, que cuidou, que amou e foi muito bem sucedida, porque você pode ler o livro de Ruth todinho, que é pequeno e que tem lições preciosas, nós também seremos assim. Certamente nós teremos boas histórias a contar. Eu me dei muito bem com a minha sogra, ou eu me dei muito bem com a minha nora. Eu me dei muito bem, fomos abençoadas por Deus e temos comunhão. Podemos contar umas com as outras, nós podemos ser companheiras, nós podemos chorar juntos, mas também nós podemos sorrir juntas. Nós podemos viver intensamente, sorrir com os netos, sorrir com os filhos, ser intensas na nossa vida, poder sentar à mesa. Olha que alegria, você poder sentar à mesa com seu esposo, com sua sogra, sogro, não é verdade? Poder sentar à mesa com o seu esposo, com sua nora, com seu genro, com seus filhos e netos, não é uma alegria? E certamente muitas de nós não vivemos isso, porque algum conflito ficou lá atrás e a gente não voltou para resolver. Então resolva. Traga à memória aquilo que falta para resolver e resolva, para que você consiga trazer à memória só aquilo que é bom. Né? Para que quando você se lembre, você não vai se lembrar de coisas amargas, mas se lembre de coisas amáveis, coisas boas, coisas doces. É tão bom isso. Eu vivo isso no meu lar, convivi com a minha sogra e convivo isso. A minha mãe, os meus pais se dão muito bem com seus genros e com a sua nora. Se dá muito bem com a minha cunhada e com o meu cunhado. Da mesma maneira, os genros, né? A minha cunhada, o meu cunhado e o meu esposo se dão muito bem com os nossos pais. Mas eu também tenho testemunho dos meus cunhados. A minha sogra se dá muito bem com seus sogros e sogras e também com seus pais, assim como o meu irmão. E a minha irmã se dão muito bem com seus sogros, né? Sogros, isso. Se dão muito bem. Então isso nós vivemos na nossa casa. Então nós podemos testemunhar. Nós temos diferença? Temos muitas diferenças. Mas isso só faz com que nós amamos mais uns aos outros. Isso faz com que nós nos acheguemos mais para tirarmos um do outro aquilo que é bom, aquilo que é amável. Nós nos respeitamos, nós permitimos que o Espírito Santo haja em nós, trabalhe em nós. Somos melhores por isso? Não. Nós estamos aprendendo no decorrer da nossa vida o quanto é importante vivermos em comunhão. Como é importante estarmos unidos. Que na hora que um precisa, o outro corre lá.
Não vai ter aquele negócio, né? Ai, não vou lá porque eu não me dou com ela. Não, 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 não. Isso não pode existir em nós. Nós fomos criados por Deus para vivermos em paz com todos. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero orar, Senhor, te agradecendo por mais esse tempo. Essa semana que nós nos reunimos para meditarmos em sua palavra. Quero orar agora, Senhor, por sogras, noras, genros, que talvez os relacionamentos não tenham sido sadios e eles têm vivido por momentos difíceis, Senhor. No seu dia a dia, na sua vivência como família. Traga o coração dessa sogra, traga o coração desse genro, dessa nora, desse sogro, a necessidade da comunhão, do entendimento, do companheirismo, do perdão, tanto ao liberar o perdão, como se permitir ser perdoado, Senhor. Em nome de Jesus, quebra as cadeias. Quantas famílias estão aprisionadas pela inimizade, estão aprisionadas, Senhor, pela falta de comunhão, mas em seus corações, Senhor, há certamente o desejo de viver em paz com a sua família. Traga sobre eles, Senhor, o entendimento e o arrependimento de palavras ditas na hora errada, de palavras mal intencionadas, liberadas sobre a vida uma dos outros, Pai. Em nome de Jesus pedimos. E, Senhor, aqueles que vivem em paz, em comunhão, que permaneçam cultivando esse amor, esse respeito, decidindo amar genro, nora, decidindo amar, Senhor, sogro, sogra. Pai querido, em nome de Jesus, que nós venhamos viver em paz, Senhor, como a Tua palavra nos ensina, como o exemplo de Ruth e Noemi, que vivamos, Senhor, cuidando, amando, respeitando e sendo, Senhor, transformados pelo poder do Teu Espírito Santo, pelo fruto do Espírito que age em nós. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe. Semana que vem voltamos, continuando, falando ainda, acho que vai ser a nossa última semana, né? E nós vamos falar sobre o papel de vó e neta. E vamos falar um pouquinho do papel de cunhada, né? Que é muito importante para nós. Que Deus te abençoe, compartilhe o áudio, compartilhe o vídeo. E assim muitas outras mulheres serão abençoadas. Um abraço, beijo.